Governo anuncia programa que dá desconto de R$8 mil para a compra de veículos novos e outro que renegocia dívidas de até R$5 mil. Presidente Lula tem reunião a portas fechadas com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para acertar novas votações na Câmara. Informatização elimina 70 mil empregos e fecha mais de 5 mil agências bancárias em 10 anos no país. Tratamentos inéditos contra câncer poderão eliminar rádio e quimioterapia. Rússia diz que prendeu 250 soldados ucranianos que tentaram invadir seu território. Tenista Bia Haddad consegue feito histórico para o Brasil ao chegar às quartas de final do torneio de Roland Garros. No Dia Mundial do Meio Ambiente, Plano Amazônia prevê fiscalização mais rigorosa contra o desmatamento. E uma reportagem mostra a importância da preservação dos vários ecossistemas presentes em nosso país. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. O governo anunciou hoje 2 programas. Um é o Desenrola, que deverá começar a funcionar em julho e deverá perdoar dívidas de pequeno valor e refinanciar as mais altas. O outro foi o tão esperado estímulo à venda de carros novos, que foi repaginado mais uma vez. No caso do Desenrola, o governo afirmou que a ideia é perdoar dívidas desde que os credores decidam aderir ao programa. Para explicar de uma maneira mais simples, o governo pretende, junto com os credores, ou seja, os bancos, efetuar uma espécie de leilão das dívidas e as instituições que derem os maiores descontos nessas dívidas terão em troca de um crédito garantido de recebimento desse valor via Tesouro Nacional. Sendo assim, quem tem dívidas de até R$100 serão atendidos, já que para participar do programa, os bancos serão obrigados a desnegativar os consumidores com dívidas até esse valor. No entanto, varejistas e empresas de água e luz, por exemplo, que detêm a maior parte das dívidas negativadas do país, não serão obrigadas a dar esse perdão. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou ainda que o aplicativo do programa deverá ficar em julho. Já o projeto será enviado ao Congresso nos próximos dias. Mas, atenção, para os débitos maiores de até R$5 mil, o programa vai renegociar dívidas de consumidores que ganham até 2 salários mínimos. Ou seja, a dívida precisa estar no CPF da pessoa que tem a dívida e recebe esse teto salarial. Haddad classificou a iniciativa como um programa que lida com a pandemia. Ao todo, a previsão do Ministério da Fazenda é que 30 milhões de pessoas estejam aptas para adesão ao programa. Agora, o outro anúncio pretende de alguma forma reaquecer um mercado muito importante para a indústria e para a economia brasileira. O programa para baratear carros populares foi redesenhado, segundo o ministro da Fazenda. Agora, o programa também deve contemplar caminhões e ônibus. Já na tarde de hoje, Haddad se reuniu com o presidente Lula para apresentar o desenho feito pela equipe econômica. E o anúncio oficial veio em uma coletiva onde estiveram presentes Fernando Haddad e o vice-presidente Geraldo Alckmin. No plano, foi dito que os veículos terão desconto de R$2 a R$8 mil no preço final, além de subsídios para redução do preço dos caminhões e de ônibus. O ministro afirmou que o programa de barateamento de veículos terá um teto de gasto e não mais um período, como informado anteriormente. Então, nós resolvemos combinar e ampliar o crédito do programa de 500 milhões para R$1,5 bilhão. Portanto, o programa agora, todo somado, é de R$1,5 bilhão, sendo 500 milhões para automóveis baratos e pouco poluentes, 700 milhões para caminhões e 300 milhões para vans e ônibus.
Esse é o valor total do programa. Como nós estamos falando de um crédito tributário, ele pode se esgotar. Se Deus quiser, se esgota rápido, né? Se tudo ajudar, é para esgotar esse crédito rapidamente. Então, quando bater em 1,5 bilhão, o crédito o programa está encerrado. Então, ele vai até 1,5 bilhão e vai ser mantido até 1,5 bilhão, seja por uma semana, seja por 6 meses, não importa. O vice-presidente falou sobre a importância da inclusão das frotas de caminhões e ônibus no projeto. Tem o sentido ambiental, tem o sentido da segurança, tem o sentido da preservação de emprego, de fortalecimento da densidade industrial e é transitório. Esperamos que daqui a poucos meses os juros caia, o crédito fique mais acessível e a economia vai pegando o seu rumo melhor. O barateamento de carros é um pedido do presidente Lula à sua equipe econômica. Ele já havia dito no início de maio que considerava os preços muito altos no país. O governo tenta, assim, dar um estímulo à indústria e animar o consumidor para mover a economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo vai antecipar para este ano parte da reoneração do diesel, que estava previsto para acontecer em janeiro. Os recursos serão usados para financiar um novo programa de estímulo à compra de veículos. Segundo Haddad, dos 35 centavos da reoneração do diesel, que estava previsto para acontecer em janeiro, 11 centavos já voltarão a incidir sobre o combustível dentro de 90 dias. E o presidente Lula anunciou hoje o novo plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal. Ele será comandado diretamente pela Casa Civil e pela Presidência da República. O programa estabelece normas para a proteção da floresta amazônica e promete zerar o desmatamento até 2030. E para que isso aconteça, o Ministério do Meio Ambiente vai atuar como um secretário executivo do projeto, com a ajuda de mais 14 ministérios. Na prática, ficará encarregado de ordenar diariamente a iniciativa. O plano é uma reedição da fórmula que já foi usada durante a primeira gestão de Lula, no ano de 2004. Na época, o programa teve 4 fases distintas, que duraram até 2020. O atual apresenta 12 objetivos estratégicos que ficaram divididos em 4 eixos. O primeiro é a promoção do desenvolvimento sustentável. O segundo é a fiscalização e punição. O terceiro é o ordenamento fundiário e territorial. E o último são os incentivos fiscais e econômicos. Além de fechar o cerco ao desmatamento, o Plano Amazônia prevê incentivos a quem investir na agricultura sustentável na região. Outro assunto que merece atenção no dia que também marca um ano do assassinato do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira foi o narcotráfico nas terras indígenas, um item com plano especial. A estratégia desenvolvida por 9 ministérios do governo federal busca combater e reduzir o consumo e tráfico de drogas em terras indígenas, especialmente na Amazônia, onde a fronteira com outros países é extensa e não há monitoramento constante. O narcotráfico tem avançado e ameaçado os povos tradicionais. A ação integrada do Ministério dos Povos Indígenas, da Saúde, da Justiça e Segurança Pública, além de outras pastas, buscará ampliar a defesa da fronteira, os atendimentos jurídicos, psicossociais, entre outras ações. Um edital no valor de R$3 milhões para desenvolvimento de projetos sustentáveis em terras indígenas atingidas pelo narcotráfico foi lançado nesta segunda-feira. Assim, esse edital, voltado a financiar organizações indígenas e comunitárias, está organizado em 3 eixos de fomento: enfrentamento a situações de vulnerabilidade social de jovens e adultos indígenas, por meio da geração sustentável de renda e participação social; ações voltadas à prevenção de violências sexual, física e simbólica contra mulheres indígenas, ou à mitigação dos efeitos dessas violências, acesso a direitos, proteção, amparo e acolhida; prevenção ou mitigação de invasões territoriais por narcotraficantes e outras redes criminais.
O Plano Nacional de Enfrentamento ao Narcotráfico dentro das terras indígenas foi lançado nesta segunda-feira, data em que se completa um ano do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Os dois atuavam na defesa dos povos tradicionais no Vale do Javari, no Amazonas, denunciando crimes ambientais quando foram executados. A viúva de Bruno Pereira, que também atua no Departamento de Proteção dos Povos Indígenas Isolados dentro do Ministério dos Povos Indígenas, comentou o lançamento da estratégia na data de hoje e afirmou que a violência e a pressão contra os povos tradicionais vem aumentando progressivamente nos últimos anos. Essa homenagem justa é importante, sobretudo porque ela vem no âmbito de uma proposição muito importante também, que é essa dessa atenção. A gente acredita que as ameaças que as lideranças indígenas no Vale do Javari continuam sofrendo estão relacionadas a isso, importantíssima, deve ser saudada, e eu acredito que não só, então, no Vale do Javari, né, mas em diversos territórios indígenas, como eu falei, a gente precisa enfrentar essa questão seriamente. É um problema sistêmico, na verdade é um problema nacional, mas que de alguns anos para cá vem realmente infiltrando em territórios indígenas de uma maneira que antes não havia. Dom Phillips e Bruno Pereira foram mortos em junho de 2022 enquanto trabalhavam na região do Vale do Javari. A investigação apontou que eles foram vítimas de uma emboscada, provavelmente premeditada. 3 pessoas estão presas. Elas confessaram o crime e deram detalhes sobre a execução do jornalista britânico e do indigenista. O Ministério Público Federal segue investigando o caso para garantir que todos os envolvidos, inclusive os mandantes, sejam punidos. O processo está em fase de instrução, quando as testemunhas são ouvidas. Os réus também já prestaram depoimento, mas devem ser interrogados novamente. Ao final desta fase, a Justiça Federal vai determinar se os réus vão à júri popular. E a seguir, o presidente Lula tem reunião a portas fechadas com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para acertar votações de interesse do governo. E a informatização eliminou 70 mil empregos e fechou mais de 5 mil agências bancárias nos últimos 10 anos no país. O presidente Lula passou boa parte do dia em negociações sobre a pauta de votações dos próximos dias. Primeiro foi com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e depois com os líderes partidários. A reunião entre Lira e Lula foi realizada a pedido do próprio presidente da República para discutir a relação entre o Executivo e o Legislativo, além de projetos importantes para o país. Depois da reunião, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que não tratou da distribuição de emendas ou mudanças nos ministérios com o presidente da República. Para Arthur Lira, a escolha dos ministros, especialmente em pastas estratégicas como Casa Civil, Articulação Política e Defesa, são atribuições exclusivas do presidente da República. Como efeito prático desta reunião, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que Lula se comprometeu a exigir dos ministros um diálogo com o presidente da Câmara e do Senado antes do envio de medidas provisórias ao Congresso Nacional. Isto porque, nas palavras de Lira, ainda não há pacificação entre Câmara e Senado sobre o rito de tramitação das medidas provisórias. O presidente da Câmara afirmou ainda que vê um amadurecimento dos parlamentares que vem aprovando projetos importantes para o governo. Mas, segundo Lira, esse combustível está acabando. Uma vez mais, o presidente da Câmara afirmou que o governo não tem uma base sólida no Congresso Nacional. A reunião com Arthur Lira foi realizada no café da manhã. E no início da noite, o presidente da República se reuniu com os líderes partidários para agradecer a aprovação da medida provisória de reestruturação da esplanada dos ministérios.
Após operação da Polícia Federal sobre desvios em kits de robótica, o governo demitiu o diretor do Ministério da Educação. A exoneração de Alexander Moreira foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. A demissão acontece após investigação da PF contra um grupo suspeito de fraude em licitação e lavagem de dinheiro em Alagoas, por meio da compra de equipamentos de robótica. Segundo a PF, foram desviados com o esquema mais de 8 milhões de reais. Algumas auditorias realizadas pela Controladoria Geral da União mostravam diversos pagamentos irregulares de milhões de reais para programas sociais ao longo do governo Bolsonaro, principalmente no ano passado. As falhas foram principalmente em benefícios como o Auxílio Brasil, Auxílio Gás e o Auxílio Caminhoneiro. No documento está que só no Auxílio Brasil aparece um gasto injustificado de cerca de 4 bilhões de reais. E mais de 800 mil famílias receberam o benefício mensalmente, mesmo sem ter direito. O número refletiu no Auxílio Gás, com cerca de 340 mil famílias recebendo irregularmente o benefício. Uma falha que custou 105 milhões de reais aos cofres do governo. O setor bancário brasileiro passou por diversas alterações em razão do avanço da tecnologia. Nos últimos 10 anos, mais de 70 mil empregos deixaram de existir e mais de 5 mil agências físicas foram fechadas. A praticidade para abrir e fechar uma conta, consultar saldo, realizar transferências e investimentos dentro de um aplicativo de celular fez os brasileiros deixarem cada vez mais de lado a prática de ir até uma agência bancária. Até porque hoje no país o cálculo é de que exista um smartphone por habitante, o que incentivou as instituições financeiras a investirem pesado em um bem-estar virtual para os seus clientes, deixando de lado as agências. Atitude que ficou ainda mais intensa com a pandemia e o isolamento social, onde grande parte da população foi obrigado a se digitalizar por não poder sair de casa. Embora tenha sido importante por acabar com parte da burocracia e até mesmo no ganho de tempo, a expansão do ambiente bancário para o virtual foi um forte golpe nas agências bancárias físicas. Segundo o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, o número de trabalhadores em agências bancárias é cada vez menor. E por esse motivo, quem ainda trabalha dentro de um banco tem uma carga de trabalho maior nas agências e em outras áreas. Para especialistas, o ambiente bancário virtual veio para ficar e dificilmente novas agências serão abertas. Dados divulgados pelo CAGED mostraram que no mês de março, o número de demissões foi 40% maior do que a média mensal do ano passado, quando o número de desligamentos chegou a 1.500. Já o número de contratações em bancos ficou 17% abaixo da média mensal no período. Só no primeiro trimestre deste ano, mais de 2.600 vagas deixaram de existir. Por outro lado, no mesmo período do ano passado, mais de 3.000 vagas estavam abertas. A tendência é que nos próximos anos as vagas para trabalhar em agências físicas diminuam ainda mais. E com a transformação digital dos bancos e instituições financeiras, as novas vagas de trabalho devem ser para profissionais de tecnologia da informação, como programadores, analistas e gerentes de produto. O mercado financeiro faz projeções mais otimistas para a economia deste ano. Segundo o novo relatório Focus do Banco Central, é esperado crescimento maior do PIB e inflação menor. Nesta semana, os analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central voltaram a reduzir a estimativa de inflação para 2023. De acordo com o relatório Focus divulgado nesta segunda-feira, o índice de preços ao consumidor amplo, que mede a inflação oficial do país, deve terminar este ano em 5,69%. A projeção da semana passada era maior, de 5,71%.
Segundo o Conselho Monetário Nacional, a meta de inflação para este ano será cumprida se chegar até 4,75%. O Focus também melhorou quase 0,5% a projeção do Produto Interno Bruto do Brasil para 2023. A previsão é que o PIB tenha o crescimento de 1,68%. Na semana passada, a projeção era menor, de 1,26%. Já em relação à taxa básica de juros da economia, a Selic, o mercado financeiro manteve a estimativa para o fim de 2023 em 12,5% ao ano. Para 2024, a projeção continua em 10% ao ano. O programa Bolsa Família vai começar a pagar a partir do dia 19 de junho mais um benefício de R$ 50. Esse valor extra é o chamado benefício variável familiar, concedido a gestantes, adolescentes com idade entre 12 e 18 anos e crianças a partir de 7 anos. O adicional será somado à parcela de R$ 600, paga mensalmente às famílias. Os beneficiários que têm dependentes com menos de 7 anos já receberam, desde março, o benefício Primeira Infância, de R$ 150 mensais por criança. Agora é a vez das grávidas, adolescentes e crianças maiores, que passam a ter direito ao auxílio de R$ 50 por mês. Assim como o BPI, o benefício variável familiar é pago de acordo com a composição da família e é subdividido em 3 modalidades. O benefício variável familiar criança, voltado para crianças que estejam na faixa etária entre 7 e 12 anos incompletos. O benefício variável familiar adolescente, para quem tem dependentes com idade entre 12 e 17 anos incompletos. E o benefício variável familiar gestante, que além de beneficiar grávidas, é pago à nutriz, ou seja, a mulher que alimenta o lactante. De acordo com a definição do Ministério da Saúde, o benefício adicional estava previsto na medida provisória número 1164, de 2 de março de 2023, que instituiu o Bolsa Família em substituição ao Auxílio Brasil. O texto foi apresentado pelo governo federal ao Congresso Nacional e foi aprovado na Câmara dos Deputados. No último dia 1º, o texto foi aprovado no Senado. E a semana no mercado financeiro começou instável, com altos e baixos com a expectativa do anúncio dos pacotes econômicos do governo, que saíram apenas no final da tarde, e da decisão da Arábia Saudita de reduzir sua produção de petróleo em 1 bilhão de barris por dia. O resultado foi mais uma baixa de 0,46% do dólar, que terminou a segunda-feira cotado a R$ 4,93 na venda. E a Bolsa de Valores subiu 0,12%, aos 112.696 pontos. E uma instituição sem fins lucrativos na capital paulista realiza desde a década de 1970, de forma pioneira no país, o teste do pezinho. O exame, feito no Instituto Jô Clemente, pode detectar mais de 50 doenças. Apenas algumas gotas de sangue do calcanhar do bebê podem ser decisivas na vida de uma criança. Com essa simples coleta é possível diagnosticar e impedir o desenvolvimento de doenças genéticas ou metabólicas que podem levar à deficiência intelectual. Para evitar prejuízos à qualidade de vida do Brian, os pais dele, a Lucilene e o Júnior, não perderam tempo e o levaram ao Instituto Jô Clemente, IJC, na zona sul da cidade de São Paulo, para realizar o teste do pezinho. Olha, a importância do teste do pezinho é essencial, né, para esse momento, ainda mais no caso dele que nasceu um bebê prematuro de 35 semanas, então acaba detectando bastante possíveis doenças que possa vir ocasionar no desenvolvimento dele. Ele fez uma coleta bem minuciosa. Acredito que se tivesse feito de forma simples, não teria detectado a ausência de um hormônio, né? Que agora estamos na expectativa de ser, justamente pelo fato dele ser prematuro. O teste do pezinho surgiu nos anos 1960 nos Estados Unidos, mas se tornou obrigatório em território nacional apenas em 1992,
tendo chegado ao país na década de 1970 pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal. Quem explica o exame é a biomédica e gerente de serviços de saúde do IJC, Cíntia Bozo. Ao contrário de que muitas pessoas acham, o teste do pezinho não é aquele print que se faz do pezinho na maternidade, que muita gente acaba até tatuando no braço. O teste do pezinho é um teste simples, ele é coletado do calcânio do bebê. O ideal é que se colete a partir de 48 horas do nascimento até o 5º dia após o nascimento. Durante 48 horas você ainda tem interferência do sangue da mãe no nenê. Então, você espera essas 48 horas para que haja alimentação. Então, ela é submetida à proteína, que é o leite materno, e também para que ela possa desenvolver algumas defesas do organismo. E na introdução da testagem aqui no país, o Instituto Jô Clemente foi pioneiro, desde o fim da década de 1970. O teste do pezinho, ele é obrigatório, né? Ele é um direito e ele vai de encontro ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o teste básico é um direito de toda criança nascida em qualquer maternidade, independente dela ser pública ou privada, tá? No município de São Paulo, nós temos uma parceria muito forte junto à Prefeitura de São Paulo, que desde final de 2020 nós realizamos o teste ampliado de 100% das crianças nascidas dentro do município de São Paulo na rede pública. A Solange contou pra gente como a vida do seu filho Thomas foi transformada pelo diagnóstico precoce de uma doença rara, identificada no teste do pezinho ampliado. Porque aos 7 dias de vida do Thomas, nós recebemos um telefonema daqui do Instituto e solicitando uma checagem desse diagnóstico, que o diagnóstico era de uma doença chamada AG1, ou acidúria glutárica tipo 1. E o prognóstico era que o Thomas fosse viver até os 6 meses de vida, ou com o tratamento. A gente teria que tomar apenas cuidado para ele não perder a mobilidade dele física e não ficar numa cadeira de rodas. Mas a Solange não perdeu esperança e seguiu as orientações médicas a partir do teste do pezinho. Hoje o Thomas está crescendo com saúde. É extremamente necessário detectar logo no início da vida. E isso fez a diferença para o Thomas. E hoje o meu filho fala, ele anda, ele está aprendendo a correr. Hoje o Thomas está com 4 anos de idade e está vivendo uma vida feliz, com bastante autonomia, se desenvolvendo muito bem. E a seguir, tratamentos inéditos contra câncer poderão eliminar rádio e quimioterapia. E a Rússia diz que prendeu 250 soldados ucranianos que tentaram invadir seu território. Já estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2023. O processo é feito pela internet. As inscrições para o Enem 2023 já começaram e seguem até o dia 16 de junho. As provas estão marcadas para os dias 5 e 12 de novembro. O processo deve ser feito na página do participante, pelo site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deve ser pago até o dia 21 de junho. O Enem é usado por instituições de ensino públicas e privadas na seleção de estudantes para preencher vagas em cursos superiores. Os resultados também servem de parâmetro para programas como o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. As notas do Enem também podem ser aproveitadas nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o INEP. De São Paulo, Leonardo Félix. Uma unidade de saúde de Campo Grande passou a oferecer tratamento especializado para minimizar os efeitos das doenças respiratórias em crianças e adolescentes. O inverno é a época do ano em que as crianças mais sofrem com doenças respiratórias. A Secretaria de Saúde está com uma unidade que oferece tratamento especializado para minimizar os efeitos das doenças em crianças e adolescentes.
A iniciativa acontece através do grupo Respira AB, implementado em parceria com o curso de fisioterapia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Nossa motivação em estar oferecendo esse atendimento agora aqui a partir da atenção básica é porque a gente identifica que a gente entende que a atenção básica ela é uma potência em relação ao cuidado que essas crianças precisam. Por quê? Porque ela é um acesso que está próximo à residência delas, é uma criança que faz parte de um território que já é acompanhado por uma equipe de saúde da família, que os agentes comunitários já conhecem as famílias, já conseguem identificar, que a gente consegue fazer um tratamento longitudinal de acompanhamento. Então, muitas crianças que chegam na especializada não precisariam estar lá, porque a gente consegue manejá-los aqui na atenção básica. Do início deste ano até o dia 26 de maio, foram registrados 1.488 casos de síndromes respiratórias agudas graves aqui em Campo Grande e 80% dos casos são com crianças menores de 9 anos de idade. Durante as sessões, são realizadas orientações aos pais sobre medidas externas que podem ser adotadas, diminuindo o número de crises e dos sintomas respiratórios. O Vitor não conseguia fazer esporte, ele não jogava bola, ele não conseguia andar de bicicleta, ele sentia muita canseira, falta de ar e hoje ele faz tudo isso. A parceria traz benefícios importantes, tanto para os estudantes quanto para a ampliação e qualificação das ações nos serviços de saúde. É uma equipe multiprofissional, então além do fisioterapeuta nós temos psicólogo, nutricionista, profissional de educação física, fonoaudiólogo, médico pediatra, ginecologista, então são vários profissionais que apoiamos algumas unidades de saúde. A Associação Internacional de Transporte Aéreo anunciou hoje que os lucros do setor vão subir neste ano de 2023. A estimativa é de que o Departamento Aéreo Global tenha um lucro líquido de 9 bilhões e 800 milhões de dólares, quase 50 bilhões de reais. O montante é maior que o dobro da última previsão, feita em dezembro do ano passado, quando era esperado apenas 4 bilhões e 700 milhões de dólares. Um dos principais motivos para a alta na lucratividade é a suspensão das restrições da Covid-19 na China e queda nos preços de combustível de aviação. Os passageiros de aviões estão cada vez mais indisciplinados. Um balanço divulgado hoje revelou que eles resistem a cumprir regras básicas, como fumar durante a viagem. A alta dos incidentes do ano passado foi de 37%. Em média, houve um relato do tipo a cada 568 voos em 2022, segundo dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo, entidade que reúne mais de 300 companhias aéreas do mundo. Em 2021, houve um caso a cada 835 voos. Embora mais raros, alguns precisaram ser contidos com violência. Foram 7% do total de registros. As situações mais comuns foram a de uso de cigarros tradicionais ou eletrônicos dentro da cabine ou dos banheiros, o que é proibido. A recusa em atar o cinto de segurança, o excesso de peso ou de tamanho em bagagens e casos de passageiros que levaram suas próprias bebidas alcoólicas para consumir durante o voo. A Associação Internacional de Transporte Aéreo classifica os casos de indisciplina em 4 níveis. No primeiro, o passageiro se recusa a seguir regras de segurança, questiona as medidas ou age de modo exagerado, mas sem maiores consequências. Viajantes embriagados geralmente entram nesta categoria. No nível 2, o cliente age de modo agressivo e causa danos ao avião. Na categoria 3, há risco mais sério, como a ameaça de usar uma arma e de ferir as pessoas. No mais alto, o quarto, a tentativa de sequestro ou sabotar o avião e de matar. No Brasil, a Agência Nacional de Aviação Civil notou um aumento de queixas de problemas do tipo por parte das empresas aéreas no pós-pandemia e criou um grupo de estudos para buscar saídas. Em agosto de 2022, por exemplo, um passageiro quebrou poltronas do avião após ter um surto em um voo da Gol, entre São Paulo e Recife. Vídeos mostram ele chutando as bandejas e os encostos de 3 poltronas. Havia a suspeita de que ele estava alcoolizado.
Um avião caiu em uma região montanhosa do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, após invadir o espaço aéreo de Washington e ser perseguido por caças norte-americanos no domingo. Segundo a polícia, equipes de resgate foram ao local do acidente e não encontraram sobreviventes. A perseguição supersônica com caças F-16 começou após o piloto do avião não responder a chamados feitos por militares norte-americanos. Pelo menos 4 pessoas estavam na aeronave, segundo a imprensa dos Estados Unidos. No entanto, as autoridades não confirmaram mortes no acidente. De acordo com as autoridades norte-americanas, o avião decolou do aeroporto de Elizabethton, no Tennessee, e pousaria no aeroporto Long Island Mercatore, em Nova York. A distância de cerca de 1.000 quilômetros. Antes de chegar ao aeroporto de Long Island, o avião fez uma volta e mudou de direção, indo em linha reta em direção à capital dos Estados Unidos. As causas estão sendo investigadas. Uma série de pesquisas apresentadas no maior congresso mundial sobre câncer realizado nos Estados Unidos mostraram que já é possível, em alguns casos, ter cirurgias menos radicais e até mesmo eliminar a químio ou radioterapia do protocolo. Embora os esforços da comunidade científica na área de oncologia tenham se concentrado nos últimos anos na descoberta e desenvolvimento de novos tratamentos contra o câncer, como imunoterapia e terapia celular, o que tem ganhado força entre os médicos e cientistas é o estudo de protocolos terapêuticos que reduzem as intervenções ou a agressividade das terapias sem diminuir a eficácia do tratamento. Na prática, isso significa cirurgias menos invasivas ou tratamentos que reduzem ou até excluem a químio ou a radioterapia. A tendência chamada de descalonamento foi tema de várias pesquisas apresentadas na reunião anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, maior congresso sobre o câncer do mundo realizado em Chicago. O jornal O Estado de São Paulo acompanhou a divulgação dos resultados de alguns desses estudos e encontrou trabalhos de destaque, com opções eficazes de descalonamento para tumores de intestino, reto, pâncreas, mama e colo do útero. Os estudos mostraram que a redução ou simplificação das intervenções não prejudicou as taxas de sobrevida dos pacientes, o que indica que os doentes podem ter tratamentos com menos efeitos colaterais e sequelas sem que a eficácia seja impactada. 4.400.000 brasileiros moram fora do país. O número é quase 1,5 milhão maior do que os 3 milhões registrados em 2009. O que mostra que nos últimos 12 anos, a quantidade de brasileiros fora do país aumentou 40%. Os países preferidos pelos brasileiros são os Estados Unidos, onde vivem aproximadamente 1.900.000 brasileiros. Portugal, com 275 mil. Paraguai, com pouco mais de 245 mil. Reino Unido, com 220 mil. E Japão, com cerca de 206 mil. Segundo especialistas, a maioria das pessoas afirma ter deixado o Brasil pela falta de oportunidades, qualificação e produção no país, além do aumento do custo de vida e a dificuldade de inserção no mercado de trabalho. A Rússia informou que impediu uma tentativa de invasão a um território na fronteira com a Ucrânia. A ação teria sido feita por um grupo de russos que está lutando ao lado dos ucranianos. 250 soldados invasores teriam sido presos. O governo de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, disse que os invasores apresentados como combatentes russos lutando pelo lado ucraniano fizeram prisioneiros e propuseram uma troca. Logo depois, o exército de Moscou afirmou ter repelido a agressão. Municípios fronteiriços de Belgorod foram alvos de ataques sem precedentes nos últimos dias. As autoridades pediram à população que deixe a área. Peço aos moradores, em primeiro lugar, do distrito de Shebekino, que foi atacado, que ouçam as autoridades e deixem temporariamente suas casas, para salvar o mais importante, suas vidas e a de seus entes queridos. Mais de 4.000 pessoas estão em centros de acolhimento que foram abertos para emergências.
Na Ucrânia, forças russas atacaram o centro do país, deixando uma menina de 2 anos morta e 22 pessoas feridas na cidade de Dnipro. Putin б'є по цивільним. Подивіться, де тут знаходяться військові частини, де тут об'єкт. Putin está atacando civis. Onde estão as unidades militares aqui? Onde estão os objetos que poderiam ser considerados um alvo legítimo? Uma casa de 2 andares onde moram mulheres, crianças e idosos é um alvo que deve ser destruído? Quero que todos entendam o que o terrorista Putin está fazendo. Isso é terrorismo contra a população civil. Eles matam civis. Терорист Путін – це терор цивільного населення. Вони вбивають цивільних. O exército russo alegou ter atacado aeródromos militares ucranianos e centros de comando e equipamentos, sem especificar a localização das instalações. Os bombardeios russos à Ucrânia se intensificaram nas últimas semanas, assim como as incursões de forças para Kiev em território russo. E veja a seguir, tenista Bia Haddad consegue feito histórico para o Brasil ao chegar às quartas de final do torneio de Roland Garros. E veja também, no Dia Mundial do Meio Ambiente, uma reportagem mostra a importância da preservação dos vários ecossistemas presentes em nosso país. A tenista Bia Haddad conquistou vaga nas quartas de final do torneio de Roland Garros, na França, um dos mais importantes do mundo do tênis. Com a vitória, ela se tornou a primeira brasileira a ir tão longe em um torneio de simples em Grand Slam desde Guga em 2004. Após uma verdadeira batalha que durou quase 4 horas, Beatriz Haddad Maia, ou simplesmente Bia Haddad, superou todos os desafios de Roland Garros e fez história. Mas nem tudo foram flores para a brasileira, que em muitos momentos aparentou nervosismo e cometeu alguns erros, que mesmo assim não comprometeram em nada a determinação da número 14 do mundo. Bia Haddad foi soberana e venceu por 2-1 a espanhola Sara Sorribes Tormo, que é a número 132 do ranking, mas a cada dia joga melhor. A vitória garantiu à brasileira uma classificação histórica às quartas de final de Roland Garros e, de quebra, a marca de ser a primeira brasileira a chegar às quartas de final de um Grand Slam disputado nesse formato. Para se ter uma ideia, em toda a história, apenas Maria Esther Bueno havia conquistado vaga nas quartas em Roland Garros. Além disso, entre homens e mulheres, desde 2004, quando o Guga foi às quartas de final do torneio, nenhum tenista brasileiro chegava tão longe em uma disputa em um Grand Slam. Após passar pelo jogo feminino mais longo da temporada até aqui e o terceiro mais longo da história, Bia Haddad vai enfrentar nas quartas a tenista Ons Jabeur, da Tunísia, atual número 7 do ranking mundial, que venceu a americana Bernarda Pera em 2-0. A partida entre Bia Haddad e Jabeur está marcada para quarta-feira, às 7 horas da manhã, pelo horário de Brasília. A contratação de energia solar por assinatura quase quadruplicou nos últimos 3 anos no Brasil. O número de consumidores que optaram pelo serviço saiu de 3 mil clientes para 11 mil. O negócio cresce desde 2015, quando a Agência Nacional de Energia Elétrica regulamentou a geração compartilhada. Nele, as empresas geram energia e revendem a terceiros. As distribuidoras mandam os créditos para os assinantes, que não precisam ter placas e painéis solares instalados em casa. E com os créditos, os clientes podem abater o valor na conta de luz. Essa é uma das melhores maneiras de driblar o valor da energia elétrica e aliviar o bolso no final do mês. E agora um dado preocupante. Dados do Instituto Trata Brasil demonstram que, pelo 6º ano seguido, o desperdício de água potável aumentou no Brasil. Os dados que foram levantados apontam que em 2015, 36,7% da água potável produzida no país fora perdidos durante a distribuição. Já em 2021, o ano mais recente com os dados disponibilizados, o índice aumentou e passou dos 40%.
As porcentagens não expressam de maneira direta o que esse desperdício significa, mas para tornar mais nítida, a cada 100 litros de água captada da natureza e tratada para se tornar potável, quase 40 litros se perdem. Segundo o instituto que fez o levantamento, esse desperdício se dá por conta de vazamentos nas redes, fraudes, erros de leitura dos hidrômetros e outros problemas. Em 2021, mais de 7 bilhões de metros cúbicos de água foram captados da natureza e foram tratados, mas acabaram não sendo faturados pelas empresas do setor. O valor seria equivalente a quase 8 mil piscinas olímpicas e mais de 7 vezes o volume do sistema Cantareira. Desse total, cerca de 4 bilhões de metros cúbicos foram desperdiçados por meio de vazamentos. Esta situação é ainda mais grave em alguns locais do país, como no norte, que historicamente sempre teve poucos investimentos em saneamento e, consequentemente, os piores indicadores de desperdício de água potável. Para conseguir melhorar os indicadores, são necessárias uma série de ações, como, por exemplo, a priorização do assunto e ser colocado na agenda pública dos governantes e das operadoras de água. Além disso, outro ponto importante é a fiscalização. A conscientização também tem um ponto importantíssimo no combate ao desperdício de água. Dessa forma, é necessário fazer campanhas para a população, para que as pessoas entendam a importância de não desperdiçar. E, por fim, um outro ponto de ação do governo para evitar o desperdício é o investimento. Com o investimento, é possível ter uma noção mais apurada da água que está circulando e sendo consumida, bem como ter mais eficiência em saber onde estão os vazamentos. E hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data instituída pela Organização das Nações Unidas para conscientizar a todos sobre a importância de preservar os diferentes tipos de ecossistemas. Como você imagina o planeta daqui a uma década? E 2? E daqui a um século? O futuro preocupa autoridades do mundo todo. A situação do meio ambiente é um problema global que tem prazo para ser solucionado. Até 2030, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável precisam ser cumpridos pelos 193 países membros da Organização das Nações Unidas. Com o nome de Agenda 2030, o pacto foi firmado em 2015, mas vale sempre ser lembrado, especialmente na Semana do Meio Ambiente. O documento destaca a importância da agricultura sustentável, consumo e produção responsáveis, energia limpa e acessível, água limpa e saneamento, proteção da vida na água e na terra e muito mais. São compromissos relacionados à redução da fome no mundo, a promoção do saneamento básico, a busca por utilização de fontes de energia menos poluentes e renováveis, a redução de desigualdades entre homens e mulheres, entre a população das diferentes recortes raciais, a promoção dos direitos das crianças, dos jovens, a qualidade de vida nas cidades. Então, tem uma série de compromissos, são 169 metas que estão divididas em 17 objetivos. Igor Pantoja é coordenador no Instituto Cidades Sustentáveis, responsável pela elaboração da plataforma que mede o avanço do Brasil sobre as metas da agenda. Segundo o índice, quase 70% dos municípios brasileiros estão classificados no nível de desenvolvimento sustentável baixo ou muito baixo. E até agora, nenhuma cidade do país atingiu o nível alto perante as metas da ONU. Em 8 anos, desde que o pacto foi firmado, não houve avanço significativo em nenhum dos 5.570 municípios monitorados pela plataforma. O diagnóstico é muito complicado porque realmente acaba confirmando isso. A gente avançou muito pouco, a gente tem um contexto internacional difícil, tem uma guerra,
mas mesmo antes do conflito da Ucrânia com a Rússia já tinha muito pouca evolução. Então, nesse ano vai ter um encontro novo das Nações Unidas para tratar desse tema, no sentido de acelerar as medidas para conseguir alcançar esses objetivos até 2030. Igor destaca que os bons resultados dependem não só dos governantes, mas da população como um todo. E reforça que cada cidadão pode e deve contribuir para que as cidades brasileiras atinjam suas metas. Então, o cidadão, de qualquer cidade do Brasil, ele pode olhar para aquilo que o poder público, vem fazendo, para aquilo que as empresas fazem, as empresas da sua cidade, se elas têm um compromisso socioambiental, ou se elas querem só fazer marketing em cima disso. Você pode escolher produtos que têm a ver com o menor consumo de materiais, de recursos naturais, por exemplo. Então, tem uma série de medidas que no seu cotidiano podem promover o desenvolvimento sustentável também. É uma questão de fiscalizar, cobrar e fazer boas escolhas. Para conferir o nível de desenvolvimento sustentável da sua cidade, acesse o site idsc.cidadessustentáveis.org.br. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você. Fique na paz. Tchau.